Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo junto ao Centro Espírita Antônio Martins, hoje com o tema A Existência de Deus. Como todo estudo que nós fazemos, nós começamos com uma prece, então eu peço a todos que estão nos assistindo para que nesse momento façamos uma corrente de pensamento, buscando elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, Mestre, amigo, irmão maior. Que as tuas luzes possam nos envolver durante esse estudo, Senhor. Que nós possamos atingir os teus objetivos e não os nossos objetivos, Senhor. Confiantes na tua proteção, na proteção dos nossos irmãos espirituais, coordenadores e dirigentes desse trabalho, nós pedimos a tua permissão para dar por iniciado a mais esse estudo nessa noite, que assim seja. Então o estudo, como nós falamos, é a existência de Deus. Então, para a gente começar, só queria, como abertura, falar que nós, seres humanos, espíritos encarnados, nós somos envoltos pela matéria. Então, todas as vezes que a gente vai tratar do tema Deus, é muito complicado para a gente falar de Deus. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos compreender Deus, principalmente pelas nossas limitações que a matéria nos dá. Então, nós somos dirigidos pelo tempo e pelo espaço. Mas para o espírito não há tempo, não há espaço. A matéria ela existe para que nós possamos, através das vivências, nos mundos materiais, progredir, evoluir espiritualmente. Então, quando nós vamos tentar descrever, vamos tentar explicar a Deus, nós, na grande maioria das vezes, nós caímos no erro de limitá-lo. A doutrina espírita traz, de uma forma mais didática, mais clara, ela fala sobre Deus. Então, hoje, nesse primeiro estudo, nós vamos falar da existência de Deus. Então, a gente vai lá na questão 651, onde Kardec pergunta aos espíritos se já houve povos ateus, ou seja, povos que não traziam dentro de si um sentimento de adoração, ou seja, um sentimento de adorar algo que é superior a ele. Que os espíritos superiores respondem a Kardec que todos compreendem, todos os povos de todos os tempos compreendem que há acima deles um ser supremo. Então a gente vai fazer essa discussão, dessa presença da adoração, ou seja, de adorar um ser supremo. Então a gente vê que há a compreensão, quanto mais nós vamos compreendendo, vamos estudando, vamos tendo condições de aumentar, de ampliar essa compreensão de Deus, a gente vai tendo uma visão diferenciada de Deus. Então, por isso que nós vamos falar dessa presença histórica, da religiosidade nos povos. Então vamos lá. Deus na história da humanidade. Então a gente vai ver, que mesmo na pré-história houve o desabrochar do sentimento de adoração. Então como é que foi esse desabrochar? Então havia os medos dos fenômenos naturais que lhes atribuíam características de deuses. Então Deus Sol, Deus Chuva, Deus Trovão. Então era o que nós, espíritos daquela época, espíritos atrasados, no começo da nossa caminhada, podíamos compreender como Deus. Então você
nós trazíamos esse sentimento de um ser superior dentro de nós, que está ligado, né, lá no nosso inconsciente puro. Então a gente tem, né, essa percepção de algo maior que nos dirige, que nos orienta, mas eu não consigo ainda compreender. Então a minha compreensão ela está ligada com os fenômenos naturais. Então a gente passa pela Índia, pelo Egito, né, que já são povos que também têm uma ideia de Deus já um pouco mais evoluída. E a gente chega na Idade Antiga com o politeísmo e a mitologia grega, em que ele atribui Deus, né, com figuras mitológicas. Então Zeus é o deus dos deuses. Então eles sabem que há um ser superior e eles criam uma mitologia para fazer essa explicação. Olha, existe um Deus da guerra, existe um Deus da natureza, existem deuses que trabalham, né, na questão do amor. Então cria-se deuses, ou seja, é a mesma. Então você tem um sentimento de que algo superior existe, mas daí você precisa, como eu falei lá no começo, materializar essa visão. Então lá na pré-história eu materializo através dos fenômenos da natureza. Eu tenho uma certa compreensão, eu falo, poxa, mas eu preciso de um Deus dos deuses. Preciso de deuses. Poxa, mas eu preciso de um ser que seja superior a esse ser. Então eu crio um ser que é Deus dos deuses. E eu começo a criar outros deuses, e cada um com alguma função para resolver, né, ali um problema ou para explicar um fenômeno que acontecia. Então vamos continuando. Então, né, um pouco mais para frente, aparece Platão e Sócrates, e ele vem falar dessa unicidade de Deus. Então Platão e Sócrates já vem falar de um Deus único. Ele também apresenta a imortalidade da alma e uma existência da vida futura. Então, se a gente pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá na sua introdução, vem falar sobre Platão e sobre Sócrates, né? Então, a gente tem que fazer uma análise também da forma de que Platão e Sócrates estavam muito além daquelas pessoas ali, daquele povo daquela época, né? Então, ali aqueles que eram mais próximos a eles, que beberam da fonte desse conhecimento, então uma grande maioria também chegou a ter esse conhecimento, mas o grande povo não, né? Então, aí você vê que eles estavam além do seu tempo. Então a gente vai ver depois, né, o aparecimento de Moisés com o monoteísmo. Moisés vem trazer a ideia, né, de um Deus único. Então Moisés traz a ideia de um Deus único. Porém, essa ideia é de um Deus terrível, porque ele precisava impactar, impressionar um povo que era naturalmente turbulento e indisciplinado. Então vem falar de um Deus cioso. Olha, se vocês acreditarem em Deus, Deus vai ajudar vocês. Se todo um povo acredita, né, em Deus, esse Deus vai ajudar aquele povo e vocês vão vencer os outros povos que não acreditam, né? Então era um Deus cioso, um Deus que tinha aspectos humanos, que tinha a raiva, que tinha a ira, porque se você não cumprisse ali o que prometia, ele ia te castigar, né? Mas você vê que já é uma evolução da ideia. Por quê? Porque daí ele traz deuses da natureza, o politeísmo, a mitologia grega, e daí ele vem falar de um Deus único. Então, né, a gente vê a evolução.
Daí tem o apogeu, né, de Roma e o aparecimento do cristianismo através dos ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele vem, né, dentro da sua doutrina, um dos seus ensinamentos é que ele não vim destruir a lei, mas apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então todas as vezes, né, que eles queriam derrubar Jesus, você está contra a lei de Moisés, você fala isso, Moisés falava aquilo, no Velho Testamento falava aquilo, você fala isso. Ele falou assim, eu não vim destruir a lei, eu só vim dar cumprimento a essa lei, só vim trazer, né, só vim mostrar, só vim aprimorar essa lei. Por quê? Porque vocês hoje já têm uma condição melhor para ter essa compreensão do que é Deus. Vocês evoluíram, então a ideia de vocês evoluiu. Agora a gente vai trazer uma ideia de um Deus mais justo, né? Então daí Jesus traz, né, os dois ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, ou seja, ele pega lá as 10 leis de Moisés e fala, a gente pode falar em 2 leis, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a si mesmo. E se a gente pegar, né, todas as leis, né, se nós cumpríssemos a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e principalmente amar ao próximo como a si mesmo, porque a partir do momento que a gente ama o próximo, a gente está amando a Deus também. Então, se a gente fizesse só isso, não ia precisar de lei nenhuma, gente. Por quê? Porque eu não ia roubar o meu próximo, porque eu amo o meu próximo e eu quero o melhor para ele, eu não quero prejudicá-lo. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, por quê? Porque se eu amo o meu próximo, todos são os meus pais, todos são minhas mães, não haveriam pessoas idosas abandonadas, não existiriam crianças abandonadas. Por quê? Porque eu amo o meu próximo. Então, se a gente colocasse isso, né, vivêssemos essas leis que Jesus colocou, não ia precisar de outras leis. Só existem outras leis porque a gente ainda não consegue amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas daí Jesus vem mostrar um pai de misericórdia, um pai que não era ansioso, mas um pai que perdoa, um pai que não deixa nenhuma das ovelhas se perder, um pai que busca a sua redenção, a redenção de cada um de nós, que cuida, que zela, mas zela a todos, porque ele vê todos como filhos. Por isso que a prece de Jesus começa com Pai nosso que estás no céu. Então ele é um pai, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que zela, e todos nós somos irmãos. Daí mais para frente, né, vem a Idade Média do absolutismo religioso. Aí a coisa começa a pegar, né? Porque daí a religião começa a se apropriar de Deus e utilizar da ideia de um Deus, né, em bem próprio. Então vem o antropoformismo, ou seja, coloca Deus como uma figura de homem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos a imagem e semelhança de Deus carne, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus em essência. Mas, né, naquela época, então colocam um senhor barbudo, esquecem as palavras do Mestre Jesus, né? E daí eles criam um Deus homem, que comanda a ferro e fogo. Então começa naquela época a intolerância religiosa. Então que a gente vê que em alguns casos ainda existe até hoje, né? Daí mais para frente vem a ideia, a Idade Moderna, com o ceticismo, com as revoluções políticos sociais. Então a Idade Média, as religiões,
elas oprimiram a ciência, oprimiram o povo. Então, com a Idade Moderna, né, com o aparecimento da ciência mais evoluída, com o progresso vindo, né, de uma maneira mais rápida, começou a mostrar que, olha, a ideia que vocês falavam não é verdade, né? Então, começa a criar um ceticismo, uma falta, né, de fé. Então, a gente vem na Idade Contemporânea, com o desenvolvimento científico, e a doutrina espírita aparece nessa época em que, como diz Herculano Pires, a morte de Deus, né? Por quê? Porque daí a ciência ela começou a evoluir tanto que as pessoas falam, a gente não precisa de Deus, a ciência explica tudo. E a gente vê que ela não consegue explicar tudo, né? Então é a morte de Deus no século XX. Só voltando aqui. Mas a doutrina espírita ela vem, né? Então o Livro dos Espíritos é essa síntese que ela vem desbancar o materialismo. Então ele começa, né, Kardec, ele cria uma antítese à tese do materialismo. Então ele começa falando primeiro ali de Deus, depois do Espírito, e assim ele vai sucessivamente. E ele vem e quebra a tese materialista, né? E ele forma dessa forma a síntese espiritualista, né? A síntese do espiritismo que combate a doutrina materialista. Então, vamos falar um pouquinho de dogmas e Deus, né? Dogma no sentido original da palavra grega quer dizer opinião. Mas na filosofia e religião é um princípio doutrinário. Sérgio, mas por que você está falando isso? Porque a doutrina espírita, como filosofia, ela tem dogmas, né? Porque dogmas, como a gente acabou de ver aqui, é um princípio doutrinário. Então, o que eu acabei de falar? Kardec tinha uma tese materialista que estava muito forte. Com o surgimento da doutrina espírita, ele começa, né, a desenvolver a antítese materialista. E dentro dessa antítese, ele tem que ter dogmas, ou seja, ele tem que ter princípios doutrinários fundamentais que vão, né, ser a base da nova filosofia, que era a filosofia espiritualista, né, espírita. Então o que acontece? Um desses dogmas é Deus. Mas aí qual que é a diferença? A diferença é que as religiões normalmente elas usam o dogma religioso. O que é esse dogma religioso? Que tudo está ligado à fé, ao princípio da fé, que não pode ser contraditado. Então as outras religiões, elas têm dogmas também, elas têm princípios filosóficos. Só que, diferente da doutrina espírita, esses dogmas religiosos, eles são princípios de fé, ou seja, eles não podem ser questionados. Então eu não posso questionar numa outra religião que não seja igual a doutrina espírita. Ela é um outro dogma da doutrina espírita, é a reencarnação. Então se eu começo a perguntar numa outra religião, mas por que isso? Por que a criança nasce e morre com 5 anos com uma doença que só dá em pessoas velhas? Isso aí só Deus explica. Então, né, porque a questão é só Deus explica, você não pode perguntar, você não pode questionar. Então isso é um dogma religioso. Então, diferente da doutrina espírita, que traz um dogma filosófico, que é racional, que é um princípio de uma doutrina racionalmente estruturada. E o belo da doutrina espírita é isso, que nós podemos questionar, podemos pesquisar. Por quê? Porque Kardec fala, olha, trouxe esses princípios, mas se a ciência trazer novos princípios e eles forem verdade, porque se for verdade, é de Deus. Se for verdade, está dentro das leis da natureza. Então, se esses princípios são verdadeiros, novos princípios,
eles têm que se encaixar dentro da doutrina espírita como um novo ponto, e a doutrina espírita, a partir daquele novo ponto, vai tentar responder novos questionamentos. Ou seja, se nós evoluirmos, começarmos a ter novas compreensões, mesmo que a ciência traga novos conhecimentos, esses novos conhecimentos devem ser adquiridos, estudados pela doutrina espírita. Se forem, né, uma verdade incontestável, elas têm que ser aceitas e novos princípios têm que responder a partir daquele momento. Então a gente vê que a doutrina espírita é uma doutrina, né, que Kardec lançou em 1857, mas ela trouxe alguns fundamentos. A ciência de 1857 até agora, 2021, já evoluiu bastante. Então a gente vê que só que a única coisa que acontece é que as novas descobertas da ciência, elas só vêm colaborar com a doutrina espírita, só vem contribuir com a doutrina espírita. O que a gente fala normalmente que vai acontecer num futuro próximo, né, a gente não sabe aí quantos anos, é que às vezes um princípio que Kardec trouxe e ele não podia, os espíritos não podiam, né, então a gente vê em algumas questões do Livro dos Espíritos que os espíritos falam: olha, não adianta a gente falar que vocês não têm a compreensão disso, vocês não vão conseguir entender agora. Então, quando a ciência fizer essas descobertas, elas vão responder muitas e muitas questionamentos que nós tivemos lá atrás. Ou seja, Kardec trouxe o princípio, é assim, mas eu não sei como é que é o processo. Daí a ciência um dia vai evoluir, vai explicar esse processo. Então, né, o que a gente acredita é que vai colaborar com um princípio lá doutrinário que os espíritos nos trouxeram lá atrás, mas que a gente ainda não tinha condição e capacidade de compreender. Então Deus, na visão espírita, né, porque a doutrina espírita ela tem 3 tripés, né, que a gente fala. Então um dos tripés é a filosofia, que é o questionar, é o refletir, que está ligado com os dogmas da razão. Nós temos a ciência, que busca as respostas, as construções do conhecimento. E a gente tem a religião, né? Kardec não gosta e não usa a palavra religião, porque ela traz muito preconceito, muita ideia errada do que é, né, do que é o religar, e a gente vai falar sobre o religar ainda, né, nessa noite, que é o orientar e o desenvolvimento moral. Então a doutrina espírita é filosofia, ciência com esse princípio moral. Como Kardec disse, se a gente quiser chamar isso de religião, a gente pode chamar, mas a gente não pode, né, ter aquelas ideias de dogmas de fé. Por quê? Porque a filosofia é a arte da razão, é a arte do questionar. Então nós, como espíritas, sempre temos que estar questionando. A ciência ela vem responder a maioria das vezes esses questionamentos. Então quando a gente consegue evoluir um pouquinho mais, a ciência vai respondendo esses questionamentos filosóficos. E se você une a filosofia, une com a ciência, a filosofia, a ciência, ela tem que trabalhar para o nosso desenvolvimento moral, orientar esse nosso desenvolvimento moral. Então a gente vai ver que aqui a doutrina espírita ela vai estar, né, ela está abraçada a esses 3 tripés: filosofia, ciência e religião, né, e moral. Então, tá aí agora tentando responder onde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus. Então os espíritos trazem a Kardec, né, na Gênesis, no axioma. Eles falam para Kardec, né, respondem: no axioma que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem, vossa razão vos responderá.
Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele mesmo se fez a si mesmo? Então a gente vai colocar aqui um desenho de uma engenharia, né? Parece até aquelas brincadeiras que a gente vê no Face, né? Agora tem que chamar a NASA para vir estudar o brasileiro, né? Então tem lá o que é isso? Né? Parece um triciclo que alguém criou, um triciclo, ó, tá vendo? A gente olha isso daqui, então aqui a gente vê que era um piruzinho, a pessoa jogou duas rodinhas aqui, colocou um escapamento, deve ter colocado um motorzinho aqui, pôs um acelerador, um guidãozinho, colocou até aqui, não sei se é um freio ou se é uma marcha, né? Então ele criou ali um triciclo ali, um carrinho ali. Então, a pergunta é, se a gente olha para esse invento aqui, e eu pergunto, quem que criou isso? A gente vai falar que ele criou a si mesmo? Não. A gente sabe que existe alguém por trás dessa invenção, né? Então, vamos continuar. Reconhece o talento de um pintor pela característica de suas obras, né? Então a gente já pegou aqui uma das obras mais famosas do mundo, que é a Mona Lisa. Então a Mona Lisa, gente, eu não fiz um estudo aprofundado da Mona Lisa, mas a Mona Lisa, ela fala que existe, não sei se vocês já ouviram falar em ponto de fuga, né? Que é um ponto, quando você olha no quadro, é um ponto principal desse quadro. E eles falam que o ponto de fuga desse quadro é esse sorriso, que é o sorriso enigmático, que será que ela está sorrindo? Será que ela não está sorrindo? Será que ela está pensando nisso? Ou não, né? Então, daí quando a gente olha uma obra de arte, né? Principalmente para uma pessoa que ela é entendida, ela vai vendo as características dessa obra, a perfeição, os detalhes, aonde que os cálculos que foram feitos. Daí a gente vai falar assim, poxa, esse pintor tem talento, né? Então é lógico, a Mona Lisa é o quadro mais famoso do Louvre, o quadro em que as pessoas se amontoam para tirar uma fotinho lá. Então ele tem as suas qualidades, e o autor dessa obra, ele tem que também ter tido qualidades, né? Então é o Leonardo da Vinci, tá ali, a gente pegou aqui uma fotinho dele pintando a Mona Lisa. Daí, se a gente pega aqui, olha, um desenho desse, a gente vai pensar que um Leonardo da Vinci fez esse desenho, né? Que um Brito que fez esse desenho, ou que um outro pintor fez um desenho. Não, a gente vai olhar e vai ver que esse desenho tá até bonitinho, mas, poxa, não é um pintor, né? Não é um pintor que tem ali os conhecimentos de pintura, de ponto de fuga, de escolher a melhor tinta de uma cor que vai combinar com outra, né? Então a gente vai saber que ele foi uma obra de uma criança. Então, isso vem mostrar que quando a gente vê uma obra, a gente já tem a ideia se é uma criança, a gente já tem uma ideia se é um pintor mais experiente, a gente já tem uma ideia quando a gente vê uma invenção, que aquela invenção ela foi feita por alguém que tem uma certa inteligência, né? Então daí a gente vê a Terra, né? Então vocês já entenderam o ponto que a gente quer chegar. Poxa, quem que criou uma coisa tão maravilhosa, que chegou num ponto em que nos deu a condição até da vida, de seres inteligentes habitarem esse planeta? Mas se a gente olhar só a Terra, né, que tem 40 quilômetros de perímetro, tem uma biosfera habitável, mais de 3 milhões de espécies, 3 milhões de espécies, 7 bilhões
de seres humanos. Mas daí se a gente pegar lá o nosso sistema solar, a gente vai ver, né? Se a gente pegar o nosso sistema solar, a gente vai ver o quanto a Terra lá, ó, esse IRT aí, não estou conseguindo pôr aqui desculpa, gente. Eu não estou conseguindo pôr aqui o pontinho aqui, mas a gente vê Júpiter. Antes de Júpiter, né, em sentido ao Sol, tem Marte, e antes de Marte a Terra. Então a gente vê ali a Terra grande. Quando a gente coloca ela no sistema solar, a gente vê o quanto pequena ela é, né? Perto do nosso Sol, perto de Júpiter, perto de Saturno. Daí se a gente pegar e colocar o nosso Sol, que é esse segundo aqui, ó, embaixo desse Betelgeuse aí, o nosso céu é um pontinho perto de outros sóis de outros sistemas solares dentro da nossa galáxia. Então, se a Terra era um pontinho lá atrás, o Sol é um pontinho perto de outros sóis muito, infinitas vezes maiores do que ele. E daí a gente entra na Via Láctea. Nós nem estamos no centro da Via Láctea, né? O nosso sistema solar é uma poeirinha dentro desse sistema solar, dentro da Via Láctea. E nós não estamos nem no centro dessa Via Láctea, nós estamos, né, bem afastados desse centro, quase ali saindo fora da Via Láctea ali. E a gente vê que há aqui bilhões, trilhões de outros sistemas solares só dentro, né, da Via Láctea. Então existem outros maiores que a Via Láctea, tudo. Então isso vem mostrar o quanto pequeno nós somos. E se a gente for buscar essa ideia de que se a gente vê uma obra, essa obra, né, tem que ter um autor, e a gente começa a fazer uma análise sobre a Terra, sobre o sistema solar, né, sobre a Via Láctea, a gente vai ver, né, que esse autor ele tem que ter uma capacidade que é tão grande que a gente não consegue compreender. Então a gente fala que é infinita. Por quê? Porque nos falta a palavra para ter essa compreensão. Então aqui eu coloquei aqui outros Via Láctea, outros, né, sistemas. Então lá na questão 16 do Livro dos Espíritos, a inteligência de Deus revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o pintor que a concebeu e executou. Então, o que ele quer dizer, olha, Deus está além das suas obras. Como quando a gente olha um quadro, o quadro é o retrato que aquele pintor fez naquele momento. Então aquele quadro não é o pintor, é o seu pensamento naquele momento. Então Deus, ele se revela, mas ele não é, né, a própria obra. Então lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Por quê? Porque não tinha mais aquela ideia de como é Deus. Então ele fala, o que é Deus, né? Então julga-se uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. Então a gente não consegue ainda compreender Deus, mas a gente vendo, né, os efeitos da causa, a gente consegue compreender, né, que essa causa ela tem uma grande inteligência. Então, se a gente perceber as leis que regulam o universo, como elas são perfeitas, gente, como elas são perfeitas. Então, eu não vou lembrar aqui, mas há uma explicação, por exemplo, que meteoros não caem na Terra. Por quê? Porque há outros planetas maiores que sempre estão protegendo a Terra através da gravidade, puxando esses cometas para os seus planetas, né?
Então, ou seja, há uma lei que regula isso, e essas leis são perfeitas. Então, na verdade, a ciência, ela não descobre nada, gente. Olha, descobriu isso, não. Ela revela uma lei que já existia. Ela pode ali juntar um átomo com outro átomo e criar ali um novo componente, mas, né, esse componente já existia, você concorda comigo? Já existia aqueles dois átomos, então pela inteligência você vai descobrindo, o micro-ondas, então, ou seja, nós vamos descobrindo tudo que há dentro da lei. Então há uma lei, e essa lei é perfeita, e nós, né, vamos descobrindo. O problema maior é que nós nos achamos maiores do que nós realmente somos. Então, né, a gente acha que a gente é mais do que nós somos. Então, esse é o grande erro que nós nos caímos. Daí os espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, os espíritos respondem, né, que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então Deus é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então não existe uma causa anterior, porque se existisse uma causa anterior, essa causa anterior seria Deus. E isso daí a gente vai, né, indo até o infinito. E aí a gente se perde, porque quando a gente fala em infinito, a gente pensa numa coisa que é tão grande que a gente não consegue conceber. Só que a gente é limitado, como eu falei no começo da palestra, pelo espaço e pelo tempo. Mas para o Espírito, para Deus, não existe passado, não existe futuro, existe só o presente. Porque ele não é regido, o Espírito não é regido pelo espaço nem pelo tempo. Nós, matéria, sim, mas o Espírito, não. Então a visão de Deus, né, tá lá na Gênesis. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, então o que será que Jesus estava querendo dizer? Que Deus é algo maior do que a ciência, do que os cientistas querem, né? Eu quero acabar com Deus, eu vou descobrir, eu vou criar um ser humano, né? Eu lembro sempre de uma piadinha que tinha, é que eu procurei tanto essa charge, né? Que Deus está conversando com o homem, e o homem fala assim: eu agora já consigo criar um ser humano. Daí Deus fala: beleza, então vamos fazer nós dois? Daí o homem falou: vamos. Daí o homem vai lá e pega o barro. Daí Deus falou: não. Cria através do que você produz, do que você pode produzir. Daí o cientista falou, tipo assim: não posso, eu posso pegar o barro e transformar esse barro em um ser humano. Mas se eu não tenho o barro, eu não consigo fazer essa transformação, né? Então Deus não, Deus criou o barro e criou o homem. Então ela é uma charge assim, extremamente interessante e inteligente nesse sentido. Olha, você pode, mas você só transforma. Você vai pegar os meus elementos e transformar. Quando você criar os seus elementos, daí você pode falar que é Deus, né? Que é uma questão assim impossível. Então quando Jesus vem falar que os puros de coração verão a Deus, por quê? Porque os puros de coração, eles vão encontrar essa visão, né, maior do que a Deus. Quando a gente trabalha, né, com tratamento, lá com espíritos que trazem uma série de dificuldades. Então esses espíritos, eles vêm trazer, né, nos trabalhos, as suas dificuldades. Então, essa pureza de coração que Jesus vem falar, é quando a gente começa a analisar o drama da vida, o drama que nós carregamos, e a gente vê que a vida é mais do que a gente acredita ser. Que a vida é amar ao próximo, que a vida é amar a Deus,
a gente começa a ter essa compreensão. A partir do momento que a gente começa a ter essa compreensão, a gente começa a ter uma visão diferente das leis divinas. Então por isso que Jesus falou, olha, os puros de coração verão a Deus. Por quê? Porque a gente começa a sair desse mundo de materialidade e começamos a ter essa compreensão da espiritualidade. Lá na questão 11 ele fala que a inferioridade da faculdade do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então nós temos o conhecimento, nós sabemos que há um Deus, que Deus existe, mas a gente ainda é limitado para a gente ter essa compreensão da natureza íntima de Deus e da compreensão da natureza até, né, do Espírito. Então quando a gente fala da matéria, a gente tem uma certa compreensão, mas quando a gente vai falar do Espírito de Deus, a gente não consegue ainda compreender, porque somos seres limitados, como já falei, pelo espaço, pelo tempo, pela própria matéria. Quando mais envolvidos nossos conhecimentos e sensibilidade espiritual, mais veremos a Deus, percebendo, entendendo e sentindo sua divina presença e ação em tudo que existe, em tudo que acontece. Então Deus e as religiões. Então religar a criatura ao Criador. Então a religião é esse religar o homem ao Criador. Então Leon Denis, lá Depois da Morte, ele vem falar que a verdadeira religião não é uma manifestação externa, mas um sentimento. É no coração humano que se encontra o verdadeiro templo do Eterno. Olha que palavras profundas de Leon Denis. Então encontraremos Deus não lá nas alturas inatingíveis, mas dentro de cada um de nós. Então Deus está lá dentro de nós. A centelha divina está lá no nosso inconsciente puro. É que por causa da materialidade, por causa dos nossos erros, né, a gente vai criando aquela casca que as reencarnações, né, a reencarnação serve nada mais do que ir tirando a casca e lapidando o diamante até chegar ali no cerne, até chegar lá dentro de nós. E lá dentro de nós a gente vai realmente compreender o que é Deus. Então nós temos que encontrar Deus não nas igrejas, nos templos, nos centros, mas buscar encontrar Deus dentro de nós mesmos, porque está lá a resposta. O problema é que a gente está com os olhos fechados para essa realidade. Nossas orações, para serem ouvidas por Ele, não têm necessidade de atravessar o espaço, nem serem proferidas em voz ressoante, pois, sem cessar ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Nossos pensamentos são os sons de um sino que faz vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, quando a gente faz a prece, a gente está lá em contato com Deus. E a gente não precisa gritar, a gente não precisa... Não. A gente tem que ter esse sentimento puro, exalando de dentro de nós. Então, né, para a gente terminar, tem uma mensagem de Emmanuel que se intitula Pai Nosso. E ele fala: que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder,
da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Então, com essas lindas palavras de Emmanuel, nós encerramos a mais este estudo. Fiquem com Deus.